A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos felizes por entrar na tua casa e dividirmos a palavra de Deus com você. A Igreja Presbiteriana de Lages tem mais de 100 anos atuando aqui. Nós somos uma igreja onde que nós prezamos muito pela palavra de Deus, por estudarmos a Bíblia, a entendermos e aplicarmos no nosso dia a dia. Prezamos muito pela família também, pelas pessoas, valorizamos as pessoas e amamos como Deus as ama. Então é uma alegria entrar na tua casa. Hoje eu quero dividir com você um trecho da palavra de Deus, um versículo só, que está em Tiago, capítulo 5, versículo 12. Vou ler com vocês esse versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és bom, Tua misericórdia não tem fim, e se nós estamos vivos é porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos abençoa, Pai. Queremos nesse momento meditar na Tua palavra. Queremos, Senhor Deus, pensar e refletir sobre a importância do Senhor na nossa vida e pensarmos, Senhor Deus, em como nós devemos viver, Pai Santo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor abra o nosso entendimento e possamos meditar na Tua palavra, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria compartilhar com você e falar um pouco para você da nossa igreja. Nós temos atividades para todas as faixas etárias, temos atividades desde as crianças, com reuniões aos domingos, com reuniões aos sábados para as crianças, tem atividades para elas, temos atividades para os adolescentes, temos atividades para os jovens, para os casais, temos atividades também para as mulheres, para os homens. Então eu queria convidar você para estar conosco. Nossas principais atividades acontecem ao domingo. O culto de domingo às 9 horas, logo depois a escola dominical às 10 horas e também temos um culto à noite às 19 horas, 7 horas da noite. Você é convidado para estar conosco. E nós sempre pensamos em como viver a palavra de Deus nos nossos dias. Nós estamos iniciando o ano. Esse programa está indo ao ar na última semana de 2025, a primeira de 2026, e a gente sempre se preocupa com essa passagem, com o fechamento de um ciclo. Pastor, fechamento de um ciclo? Sim, fechamento de um ciclo. A nossa vida é assim, a gente começa alguma coisa e chega um tempo que a gente encerra. O ano, os 365 dias, é um desses ciclos. Foi colocado por Deus, antigamente era o ano lunar, depois de Cristo, um dos papas foi colocado diante dele de que não dava para ser 28 dias simplesmente um mês e precisava ser 30 dias o mês, 31 dias, e o ciclo todo durava 365 dias. E daí o calendário gregoriano, né? E a gente vê essa mudança. A gente vê para questões governamentais, questões contábeis, o ano começa dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro. É o normal. Nós também fazemos muito uso disso no nosso dia a dia.
pensamos em férias, pensamos em projetos, e é justamente nisso que eu quero conversar com você hoje. Nós pensamos muito em projetos e às vezes acabamos fazendo promessas para o próximo ano. Pastor, promessa sim. Às vezes a gente começa a se comprometer para o próximo ano. Coisa que nunca ninguém fez, talvez eu tenha feito, mas você com certeza não. Pensar no Natal, depois da ceia de Natal, acordar no outro dia, almoçar o resté de ontem, né? O resté da ceia de Natal, você se virar e falar assim: puxa, eu comi tanto, eu estou tão pesado. Eu quero no próximo ano e vou fazer de tudo para no próximo ano fazer atividade física. É uma promessa que a gente fez. Talvez você, analisando a tua vida, o que aconteceu durante o ano que está acabando, você se vira e fale assim: não, eu preciso rever como eu tenho sido como marido, como eu tenho agido como pai, como eu tenho agido no meu dia a dia. Isso é bom. Talvez você olhe para trás e tenha calhado a avaliação anual ou semestral da tua empresa, o que nas empresas eles gostam de chamar de feedback, né? Avaliação de desempenho, daí você foi elogiado, mas sempre apontado alguns erros que nós precisamos corrigir, e você falou assim: não, mas eu prometo que o ano que vem vai ser diferente, eu vou corrigir essas coisas. É normal nós fazermos isso, e é normal a gente se comprometer e deixarmos de fazer as coisas. Jesus Cristo contou uma parábola sobre dois irmãos. Que os dois irmãos ouviram do seu pai ele pedindo para que ele fizesse alguma coisa, que eles fizessem um trabalho. Um irmão chegou e falou assim: eu vou fazer. Mas logo depois de dizer eu vou fazer, não fez nada. O outro irmão disse: eu não vou fazer nada. Mas logo depois de falar isso, a consciência pesou e depois ele foi lá e fez. E Jesus Cristo perguntou para as pessoas que o estavam ouvindo: qual deles honrou o seu pai? E todo mundo falou: o segundo, porque disse que não iria e depois fez. Nós temos um hábito, digo nós porque é o que a maioria das pessoas fazem, de se comprometerem, mas não cumprirem o que se comprometeram. Talvez você está viajando hoje, está vendo pelo YouTube, foi visitar na tua cidade natal, a tua cidade onde que há conhecidos ali, e depois as pessoas disseram, e quando as pessoas souberam que você iria para lá, você recebeu um monte de mensagem no WhatsApp dizendo: passa aqui em casa. E você falou: vou passar. Mas você não conseguiu passar porque você é um só. Mas você quis agradar todas as pessoas. Você quis manter a amizade, você quis manter o relacionamento. E talvez a pessoa que te convidou e ouviu você falando assim: não, eu vou passar, já até falou, não vai passar nada, mas ele está querendo manter vivo o relacionamento. É sobre isso que esse texto aqui quer falar para a gente. Ele quer falar para a gente que muitas vezes a gente se compromete e jura até por Deus para dizer que a gente vai fazer alguma coisa, quando a gente não precisa fazer isso. A gente se compromete à toa. A gente se compromete e coloca Deus como juiz da gente, como o penhor da gente, quando a gente não precisava fazer isso. Quando bastava a gente avaliar a situação e dizer: eu vou fazer isso ou eu não vou fazer isso. Eu quero ler com você de novo esse versículo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto.
Nós não precisamos nos comprometer, ficar prometendo, ficar fazendo essas coisas, pedindo o aval de Deus para as nossas decisões. Nós vamos orar antes de tomar nossas decisões. Nós precisamos demonstrar que dependemos de Deus antes das nossas decisões. Nós precisamos orar enquanto estamos fazendo as coisas, porque isso demonstra a nossa comunhão com Deus. Orar antes demonstra dependência. Orar durante demonstra que eu tenho comunhão. Mas a gente não precisa ficar jurando nem por Deus, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Isso aí só demonstra que a gente não vai fazer o que nós estamos pedindo, né? Eu me lembro de um caipira que se tornou um grande contador de causos. Ele era um artista, contador de causos, ator, cantor, um caipira carismático, o Rolando Boldrin, que num dos causos que ele gostava de contar, ele falava o dois caboclos, um convidou o outro para viajar junto com ele, para conhecer a família dele. Ele não queria ir sozinho, só que o que convidou viu que o amigo tinha um hábito esquisito. Ele gostava de tomar café, botar açúcar no café, e a hora que estava acabando ali, ele ficava girando a canequinha ali para pegar o açúcar ali. E daí o que o convidou chegou para ele, virou e falou assim: mas lá na capital você não pode fazer isso. Não, eu juro que eu não vou fazer isso. Bom, o caboclo, com o hábito ali de girar a canequinha, honrou. Mas no final ele deu um jeitinho no meio da prosa para virar ali a caneca ali e tomar o açúcar que ficava no fundo da caneca. Nós às vezes nos comprometemos com coisas que a gente não precisa. Deus quer que a gente seja íntegro. O que é íntegro? Que a gente se dedique por inteiro às coisas. Pastor, me dá um exemplo para eu entender melhor. Meu querido, não adianta você falar que vai para a academia, pagar um ano de academia, de mensalidade de academia e não ir. Você está favorecendo o dono da academia. Mas você está mentindo para você mesmo. Esse voto aí não tem valor algum. Você chegar e falar assim: não, eu juro por Deus que todo dia agora eu vou ler a Bíblia. Ao invés de você jurar por Deus, você tem que orar e pedir assim: Senhor, me dê disposição para ler todos os dias a tua palavra. Ao invés de você chegar para a tua esposa e falar assim: não, eu juro por Deus, meu amor, que eu vou te tratar melhor todos os dias. A esposa já olha para você, já dá aquela bufada e fala assim: ai, mais uma mentira. Ao invés de fazer isso, você tem que tratá-la bem. E lá, quando você estiver tomando o teu banho, você vai lá, chora diante de Deus, ora e fala assim: Senhor, por favor, me ensine a amar e tratar melhor a minha esposa. É isso que Deus está falando aqui para a gente. E depois, Deus inspira Tiago para dizer mais ainda: seja sim, sim, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Nós acabamos mentindo e enganando os outros com essa história de jurar, de prometer, de se comprometer. Nós não precisamos disso, nós precisamos de viver isso. Se eu digo sim, vai ser o meu sim. Jesus Cristo também trabalhou isso aí e está gravado lá no Evangelho. Nós não precisamos ficar dizendo e reafirmando. Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, versículos 34 ao 37, dizem isso para nós. Olha só o que Jesus Cristo disse para nós.
Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Meu amigo, vamos dizer a verdade. Você que está me ouvindo e acompanhando esse programa, nós vamos entender e perceber que a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, precisa ser muito mais uma vida de ouvir e obedecer do que simplesmente comprometer-se somente de boca para fora. Com isso, eu quero dizer para você que nesse ano que está iniciando, você precisa perceber que as mudanças que precisam acontecer na sua vida são mudanças que exigem que você haja por integridade, são mudanças que você precisa agir com a totalidade do seu ser, que você precisa colocar tudo que você tem. E antes de se comprometer, você precisa pensar muito bem: é isso que eu quero ou não é isso que eu quero? É isto que eu penso ou não é isto que eu penso? É isto que eu vou fazer ou é isto que eu não vou fazer? Porque a gente é muito rápido às vezes para agradar os outros, mas na realidade nós estamos mentindo. É por isso que Jesus Cristo, o irmão de Tiago, que escreve essa carta, fala que o que passar disso vem do maligno. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. E nós vamos estar mentindo. Ah, então eu vou ser do diabo, pastor? Não. Quando você mente, você está fazendo alguma coisa que é próprio dele. O que eu posso tirar desse texto para mim e para você hoje, nesse momento que nós estamos meditando na palavra de Deus? Eu queria primeiro tirar a primeira afirmação desse texto, a primeira lição desse texto, pensando que você não é obrigado a se comprometer com nada. Você não é obrigado. Eu não sou obrigado a me comprometer, a viajar para ver os meus parentes, para ver meus familiares, e um amigo que eu não vejo há 30 anos me convida, eu não sou obrigado a me comprometer a ir lá. Não sou. Ah, mas é meu amigo de infância. Ao invés de você se comprometer, você fala assim: olha, eu estarei com a minha família. Quero muito te ver, mas eu não garanto que eu vou. Pelo menos você está sendo sincero. Você não está colocando Deus, não está jurando, não está fazendo nada nisso. Você está sendo íntegro. Segunda lição que eu tiro desse texto aqui, que pode parecer legalismo esse texto, mas não é. Ao invés de você jurar, você peça para que Deus te sustente e que Deus te dê condições de você cumprir o que você votou. Eu, como pastor, eu acabo celebrando casamentos, a cerimônia religiosa, o culto de gratidão a Deus e consagração daquela família. E nos votos que eu faço na hora de trocar a aliança, eu sempre termino os votos, seja do marido, seja da esposa, com uma oração. Ou com que o marido e a mulher orem. Como assim? Eu sempre termino cada voto dizendo assim: que Deus me ajude, que Deus me dê graça, que Deus me sustente, que Deus me capacite para cumprir o que eu estou votando. Porque casamento é um voto, gente. Esse aí sim, esse aí é um voto que você faz diante de Deus. Mas sem Deus para nos sustentar e Deus nos capacitar,
nós nunca vamos conseguir cumprir as nossas promessas. Então nós precisamos da graça de Deus. Na igreja presbiteriana nós batizamos crianças porque nós queremos que elas já tenham um relacionamento com Deus. Como os pais têm um relacionamento com Deus, elas também têm um relacionamento com Deus. Então, quando eu penso nisso, penso no voto que a família faz antes da criança receber a água, que é o símbolo de que ela já tem um relacionamento com Deus, eles se comprometem a ensinarem a criança nos caminhos do Senhor, nos caminhos de Deus. E nesse voto tem sempre ali, no final, um pedido: Senhor, ajude esse casal a cumprir o que eles estão prometendo. Sozinho nós não conseguimos cumprir os nossos votos. Terceira coisa que eu preciso levar você a pensar hoje é que nós precisamos avaliar muito o que realmente nós queremos. Por exemplo, a pessoa, e aqui em Lages é comum, a pessoa ter um emprego e ter mais um bico, é comum isso. Ou ter 2 empregos, as profissões que permitem, é comum. Como que a pessoa vai dizer, não, eu vou começar a fazer um curso e aprender alguma coisa nova, se a pessoa não tem nem tempo para dar para a família? E aí eu quero pegar o final aqui. Seja o vosso sim, sim. Se eu falar que eu vou fazer alguma coisa, daí eu tenho que me comprometer e fazer aquilo. Não dá para eu dar uma de desentendido. Não dá para eu chegar aqui e falar assim, mas não foi muito bem isso que eu quis dizer. Não dá. Nós somos homens maduros, somos mulheres maduras. Se você é crente, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Não dá para você dizer, mas não era bem isso que eu queria. Então, antes de você falar que vai fazer, pense bem. Falei antes de se comprometer, e agora eu quero falar sobre... Diga que vai fazer somente aquilo que você quer mesmo. Jesus Cristo, depois de Pedro falar, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus Cristo responder para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Logo depois ele falou assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas ele falou para aquelas pessoas que já tinham entendido que ele era o Salvador. Ele não falou para todo mundo. Se vocês entenderam quem eu sou, agora se comprometam e façam. A mesma coisa aqui para nós. Nós somos muito rápidos em dizer que vamos fazer as coisas, quando a gente deveria pensar melhor e agir melhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor nos dá um encerramento de ciclo, início de um novo ciclo, e muitas vezes nós temos muitas ideias na cabeça, nos comprometemos rápido, dizemos que vamos fazer, mas dizemos que vamos fazer coisas que nós não queremos. E muitas vezes queremos fazer coisas sem o Teu auxílio, Pai. Que o Senhor nos mude, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos refaça, Pai. Abençoa a vida das pessoas que estão ouvindo esse programa, abençoa a cidade de Lages, as outras cidades onde chega esse programa, Senhor Deus, abençoa o nosso estado, abençoa o nosso país, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para fazer uma visita para nós, lá na Igreja Presbiteriana de Lages, Rua Fausto de Souza, número 353, no centro de Lages. Você é nosso convidado. Fique com a programação da Nova Era TV. Até o próximo programa. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor.
É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor, me atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar. Minha